Graça e paz do Senhor Jesus. Nessa noite eu vou dar continuidade à mensagem do domingo passado, onde eu falei a respeito da união do cristão com Jesus Cristo. Nós sabemos pela palavra de Deus que quando alguém se converte, se torna discípulo de Jesus, ele se une a Cristo de tal maneira que Cristo passa a viver nele. E a vida dele é guiada pelo Senhor para que ele viva em conformidade com a vontade de Deus. Como diz na palavra de Deus, o cristão anda assim como Cristo andou. Ele segue os seus passos. Ele é um discípulo que segue o seu mestre. Automaticamente nós passamos a nos identificar com Cristo em todas as áreas da vida dele. A maneira como ele viveu e o que aconteceu com ele se torna realidade para nós também, não exatamente da mesma maneira, mas se torna realidade em certo sentido. Então hoje eu quero continuar, e eu vou falar aqui primeiro sobre a questão de que o cristão se une a Jesus na unção do Espírito Santo. Eu vou ler o texto lá de Atos, capítulo 10, versículo 38, que diz assim a palavra de Deus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então veja que lá em Atos relata uma verdade a respeito de Cristo, que o Espírito Santo ungiu a Jesus de Nazaré, e ele andou por toda parte, fazendo bem. Isso foi uma consequência, tudo aquilo que Jesus fez foi uma consequência da unção do Espírito sobre ele. Ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder, o que o levou a cumprir o seu ministério de maneira eficaz, a libertar os oprimidos do diabo, a curar os doentes, a pregar o Evangelho, porque Deus era com ele, na pessoa do Espírito Santo que estava sobre Cristo, como um homem ali cheio do Espírito. Então essa foi a realidade de Jesus. Jesus andou no pleno poder do Espírito Santo. Ele foi ungido com o Espírito Santo. Agora veja o que a Bíblia fala a respeito do cristão. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim: Tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então veja só, quando nós cremos em Jesus, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. O Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, ele vem sobre o cristão quando ele se converte. O cristão é selado com o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo passa a morar dentro dele. Como diz na palavra, nós nos tornamos templo e morada do Espírito Santo. Quando fala de selo aqui, é no sentido de que nós passamos a ser propriedade de Deus. E o Espírito Santo em nós é essa marca, esse selo que mostra que nós somos propriedade de Deus, marcados pelo Senhor. Então veja que assim como Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder, o cristão também é ungido com o Espírito Santo e com poder. Porque quando ele é selado com o Espírito Santo é um espírito de poder. E ser selado com o Espírito é a mesma coisa de ser ungido pelo Espírito, de ser batizado com o Espírito. O Espírito vem sobre nós e enche as nossas vidas com a sua plenitude de vida e de poder quando nós nos convertemos. Então a mesma coisa que aconteceu com Jesus acontece com todo aquele que é um cristão verdadeiro que se converteu. Essa é uma realidade que nós precisamos nos dar conta e precisamos viver isso na nossa vida. Por quê?
Porque nós estamos vivendo uma época hoje em que as pessoas que se dizem cristãs têm vivido uma vida seca, vazia, apática, como se não tivessem o Espírito Santo, vazios de poder, vazios de vida. Parece que não há fluir do Espírito, parece que não há derramamento do Espírito e de poder sobre a vida de muitos cristãos. Não é possível que alguém se diga cristão e não vive no Espírito. E aquilo que foi realidade para Jesus não se torna realidade na vida de muita gente. É uma grande contradição. Eu não posso dizer que sou cristão e continuo vivendo sem a transformação interior produzida pelo Espírito e sem o seu poder que nos capacita para fazer a sua obra, a obra de Deus. Porque o Espírito, quando vem sobre nós, a primeira coisa que ele faz é iniciar em nós um processo de santificação. A principal obra do Espírito em nós é para nos transformar conforme a imagem de Jesus Cristo, para nos mudar, para pegar o nosso coração e transformá-lo num novo coração, conforme a vontade de Deus, para viver uma vida que agrada a Deus, produzindo frutos para a santificação, para uma mudança, para uma vida consagrada. Então, como é possível alguém dizer que é cristão e viver uma vida no pecado, viver uma vida do jeito que vivia antigamente, sendo que o Espírito Santo vem para transformar? Alguma coisa está errada. E a outra coisa principal que o Espírito Santo faz é nos revestir de poder para poder pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Como Jesus disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja que para cumprir a missão de pregar o Evangelho, o Senhor enviou o seu Espírito à igreja para nos revestir de poder e autoridade para pregar essa palavra, porque de nós mesmos, nós não temos o que oferecer, nós não temos capacidade, nós não temos como cumprir essa missão se o Espírito de Deus não nos revestir de poder. Para isso, sem Ele nós não podemos fazer nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. O mesmo vale para o seu Espírito. Nós não temos o que oferecer. Nós não temos capacidade de converter as pessoas. Nós não temos capacidade de convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus é quem faz isso, segundo João. Lá no Evangelho de João está registrado isso. Jesus foi quem falou, que enviaria o Espírito para fazer essa obra através de nós. Então, nós vemos hoje uma igreja que não tem poder, que não tem autoridade, uma igreja apática, uma igreja vazia, uma igreja covarde. Eu estou falando aqui da igreja instituição, não a igreja corpo de Cristo, formada pelos verdadeiros cristãos. Estou falando da instituição que se diz Igreja de Jesus nessa terra, seja ela católica ou evangélica. Estão cheias de pessoas vazias de poder, pessoas que não têm a unção do Espírito Santo, pessoas covardes, tímidas, pessoas que não usam os dons do Espírito, pessoas que não são usadas por Deus com poder, pessoas que não pregam com autoridade, que não evangelizam com autoridade, pessoas que não fazem diferença no mundo, pessoas que não andam em santidade, pessoas que não são usadas por Deus, fazem a obra na força da carne, na sua própria inteligência e sabedoria, não conhecem o que é poder de Deus, não conhecem o que é unção, não sabem o que é autoridade, pregam na carne, evangelizam na carne, pastoreiam as igrejas na carne, dirigem um rebanho na carne, tomam decisões na carne, fazem tudo na carne. O Espírito Santo está do lado de fora de muitas dessas instituições.
E como é que podem se dizer cristãos se não andam no Espírito Santo? Porque todo aquele que é cristão foi selado com o Espírito, foi batizado com o Espírito, e o Espírito Santo é um Espírito de poder. Veja que nós temos a obrigação de buscar isso na nossa vida. Paulo falou: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 4, 26. Por que ele diz enchei-vos do Espírito? Porque nós podemos ou nos encher ou nos esvaziar do Espírito. O Espírito, depois que ele é dado a nós, ele não fica em nós na mesma medida sempre. O quanto que ele vai controlar a nossa vida e nos encher depende da nossa atitude, de se consagrar a Deus, de buscá-lo, de andar em obediência, para que o Espírito Santo possa encher as nossas vidas. Quanto mais a gente busca a Deus, se consagra ao Senhor, ora, lê a palavra, adora a Deus, obedece os seus mandamentos, mais o Espírito Santo enche as nossas vidas. Quanto mais a gente se afasta de Deus, de tudo aquilo que é relacionado a Deus, nós vamos nos esvaziando do Espírito. É por isso que Paulo também diz, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, se não me engano, no versículo 30, ele diz: não apagueis o Espírito, porque a presença do Espírito pode ser apagada em nós. Se a gente o rejeitar, se a gente o desprezar, se a gente negligenciar o Espírito e buscar as coisas da carne, o Espírito vai se apagando. É por isso que Paulo diz lá em Efésios também: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo em nós pode ser entristecido se a gente viver uma vida de pecado, de desobediência, de desprezo para com a pessoa do Espírito Santo que está em nós. Ele se entristece, ele é uma pessoa, e ele vai se apagando dentro de nós. Por isso que Paulo diz para a gente se encher do Espírito a cada dia mais. A cada dia que a gente acorda, nós precisamos buscar a presença de Deus e nos encher do Espírito Santo na nossa vida. Como que você pode dizer que é cristão se você não vive no Espírito? Assim como Cristo andou no Espírito, o cristão anda no Espírito. Aquele que não anda no Espírito está andando na carne e, consequentemente, não está se identificando com Cristo. Não pode dizer verdadeiramente que é um cristão, porque um cristão anda no Espírito, vive no Espírito. Então essa é mais uma maneira de como a gente se une a Cristo, vivendo na unção e no poder do Espírito Santo. O cristão se une a Jesus também no serviço. Agora eu quero ler com vocês o texto que está lá em João, capítulo 13, a partir do versículo 13, para a gente ver como é interessante a questão do serviço na vida do cristão. João 13, 13 diz: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Palavras de Jesus, isso. Continuando, versículo 14. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, ou seja, servi a vocês. Lavar os pés era um serviço feito por escravos na época. E Jesus lavou os pés dos discípulos para mostrar que ele tinha vindo para servir. Então ele continua dizendo: também vós deveis lavar os pés uns dos outros, ou seja, servir uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Olha só a questão da identificação com Cristo. Ele deu o exemplo, ele veio para servir. E se ele serve, como que nós, que somos seus discípulos, não vamos viver uma vida de serviço?
Como que isso pode ser possível? Ele continua dizendo: em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Veja só, Jesus deu o exemplo de serviço de várias maneiras. Esse lavar os pés dos discípulos foi apenas mais uma maneira que Jesus usou para demonstrar que a vida dele foi uma vida de serviço. Desde quando Jesus começou o seu ministério, Jesus viveu para servir as pessoas. Desde o dia em que ele começou a pregar, até o dia da sua morte na cruz, a sua vida foi uma vida de serviço, de entrega. Como que ele serviu as pessoas? Ele serviu as pessoas ensinando a palavra de Deus para elas, curando os doentes, alimentando os necessitados, aconselhando as pessoas, levando as pessoas a conhecer a Deus, ouvindo as pessoas, orando pelas pessoas, dando conselhos. De várias maneiras Jesus serviu. E o maior serviço que Jesus prestou à humanidade foi dar a sua própria vida na cruz do Calvário para poder nos salvar. Não há serviço maior do que este, de dar a sua vida pelas outras pessoas. E nós, como cristãos, somos chamados para servir. Eu não posso dizer que eu sou um cristão se eu não sirvo ninguém. Eu posso ser qualquer coisa, menos um cristão. Porque um cristão é um servo. O cristão é chamado para servir. Como Jesus disse que ele veio para dar o exemplo. E que a gente deve praticar essas coisas que ele ensinou, lavar os pés uns dos outros. Ou seja, servir as pessoas. Então, meu irmão, como que você pode dizer que é cristão se você não serve? Se você só quer ser servido, você só quer que as pessoas lhe ajudem, você só quer que as pessoas orem por você, que as pessoas te ensinem a palavra, que as pessoas te deem dinheiro, que as pessoas supram as suas necessidades, mas você nunca se coloca como servo de ninguém. Você nunca ajuda um necessitado, você nunca visita um enfermo, você nunca ora por ninguém, você nunca aconselha ninguém, nunca evangeliza, nunca prega, nunca ensina, nunca serve com os dons que Deus te deu na igreja. E como é que você pode dizer que é cristão? A maioria esmagadora das pessoas que dizem que são cristãos querem ser servidos, mas não querem servir. Até mesmo as pessoas que são colocadas em cargos de liderança, que eram para ser as primeiras a servir, muitas vezes elas querem ser servidas. Elas pensam que ter uma posição de pastor, presbítero ou diácono é para ser servido. Agem como se fossem estrelas. Querem que as pessoas estejam todo o tempo ali oferecendo para elas as coisas, ajudando elas, trabalhando para elas, fazendo algo em benefício delas. Sendo que elas devem ser as primeiras a se colocarem numa posição de serviço. Quanto maior a posição na igreja, maior é a responsabilidade da pessoa de servir. Mas a maioria das pessoas hoje, inclusive líderes, querem ser servidos, mas não querem servir. Se você é um cristão de verdade, sirva, se doe. A sua vida tem que ser uma vida de sacrifício, de entrega pelo próximo. Como é que você ama o próximo? É se doando por ele. É ajudando ele nas suas necessidades físicas, emocionais ou espirituais. É orando pelas pessoas. É visitando os doentes. É visitando aquele que está preso. É olhando pelo aflito. É ajudando os imaturos. É colocando o seu dom que Deus te deu à disposição do reino de Deus para que o Senhor te use na igreja
para servir as pessoas. Não seja um cristão que só quer me dar e nunca quer se doar, nunca quer fazer nada por ninguém. Mesmo que os outros não façam nada por você, dê o exemplo fazendo por elas. Não importa se os outros não estão agindo como um cristão, haja como um cristão você, dando a sua vida para servir, como uma entrega constante, um sacrifício diário, santo e agradável a Deus, todos os dias, para servir as pessoas neste mundo. Porque quando você serve as pessoas, você está servindo a Jesus. Você lembra do que Jesus disse lá naquela parábola em Mateus 25? Que ele disse que nos últimos dias, ele dizia: vinde benditos de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestistes, tive doente e me visitastes. Por que Jesus diz tudo aquilo? No final ele explica: porque toda vez que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Então você quer servir a Jesus? Sirva as pessoas. Entregue a sua vida para servir o próximo. Isso é amor. É assim que um cristão vive. Se você não vive dessa maneira, você não pode dizer que é um cristão. Você pode ser qualquer coisa, menos um cristão, porque você não vai estar se identificando com Cristo. Você vai estar vivendo em desobediência a Deus. Não vai estar unido com Cristo nessa missão dele de servir as pessoas do mundo. O cristão se une a Jesus na evangelização. Lá em João 17:18 diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Veja só, eu vou repetir. Isso aqui foi Jesus que falou na oração ao Pai antes dele se oferecer como sacrifício na cruz, algumas horas antes. Assim como tu, falando do Pai, me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Veja que Jesus primeiro fala que o Pai o enviou ao mundo. Jesus foi enviado ao mundo com uma missão. Que missão foi essa? Dar a sua vida por nós como sacrifício na cruz. E nessa missão de Jesus inclui também o quê? Pregar o Evangelho. Anunciar a mensagem do Evangelho, que são as boas novas de salvação, que é a pregação da palavra de Deus, de como a pessoa deve viver. Jesus pregou o Evangelho por toda parte, por onde ele andava. Ele pregou a mensagem de Deus, de como ele esperava que as pessoas vivessem como discípulos dele, como um discípulo devia andar, como um discípulo deveria viver. Isso é a mensagem do Evangelho, é a mensagem de salvação, de uma nova vida, de obediência a Deus, de caminhar com Cristo, de ser discípulo dele. Jesus foi enviado para evangelizar o mundo também, para trazer a salvação ao mundo, trazer a libertação para as pessoas, anunciar a salvação na pessoa dele, de que aquele que cresce nele seria salvo. Como diz lá em João 3,16, que todo aquele que nele crê tem a vida eterna, recebe a vida eterna, não perece. Então essa foi a missão de Jesus também. E Jesus todos os dias da sua vida se dedicou à missão de pregar o Evangelho, de anunciar a palavra de Deus e de anunciar a si mesmo como Salvador da humanidade, como aquele em quem as pessoas deveriam crer para serem salvas, para alcançarem o perdão de Deus e a misericórdia de Deus. Então Jesus veio evangelizar o mundo, veio anunciar a salvação ao mundo. E ele diz também
que da mesma maneira como ele foi enviado, ele envia a cada discípulo seu para o mundo também. Para quê? Para pregar o Evangelho, para fazer a mesma coisa. Ele disse também, eu os enviei ao mundo. É o que nós vemos acontecendo lá em Mateus capítulo 28, quando Jesus diz assim, que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi o que Jesus mandou a igreja fazer. Quando ele enviou a igreja ao mundo, foi para isso, para pregar o Evangelho. Nós nos identificamos com Cristo também na evangelização, porque assim como ele foi enviado para anunciar a salvação que está na pessoa dele, a igreja foi enviada por ele para anunciar a salvação na pessoa de Cristo. Então, se você é a igreja de Cristo, se você é cristão e faz parte dessa igreja, você tem que ser alguém que prega o Evangelho, que vive para pregar o Evangelho. A razão de nós estarmos nesse mundo aqui é porque nós devemos pregar o Evangelho. Deus espera que a gente pregue o Evangelho. A razão da igreja estar aqui é para pregar a mensagem de salvação de Jesus Cristo. Não existe outra razão para a igreja estar aqui. Se não fosse por esse motivo, por que nós estaríamos aqui? Paulo certa vez falou que ele preferia partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, ou seja, morrer para estar com Jesus. Mas que por causa das pessoas que necessitavam ouvir mais do Evangelho, serem ensinadas no caminho do Senhor, ele preferia ficar para poder cumprir a sua missão de apóstolo dos gentios, ou seja, de alguém que foi enviado para pregar o Evangelho de Cristo. Nós estamos aqui por esse motivo. Se você é cristão, saiba que você tem que se identificar com Cristo nisso, tem que estar unido a Cristo nisso, na pregação do Evangelho. Você tem que ser uma pessoa que anuncia o Evangelho, que fala de Jesus, que anuncia boas novas, que fala da salvação por onde você vai, não apenas através do teu testemunho, principalmente dessa maneira, mas também abrindo a sua boca, testemunhando de Cristo verbalmente, falando, pregando a palavra, mostrando para as pessoas a salvação em Cristo Jesus. Esse é um dos principais propósitos da igreja. Se você diz que é da igreja, igreja corpo de Cristo, e não evangeliza, você não está vivendo como um cristão. Você está em desobediência a Deus. Você está vivendo como um incrédulo. E hoje em dia, nas instituições que se dizem cristãs, nas igrejas, entre aspas, não está mais se vivendo a grande comissão. Que o que é a grande comissão? É esse envio de Jesus, dos seus discípulos ao mundo para pregar o Evangelho. Nas igrejas hoje se vive a grande omissão, ou seja, é uma grande falta de responsabilidade das pessoas que dizem que são cristãs, mas não estão pregando o Evangelho. A maioria das pessoas que estão dentro das instituições que se autodenominam igrejas, mas que muitas vezes nem igrejas não são, a maioria dessas pessoas não tem conhecimento de que tem essa responsabilidade, ou se tem conhecimento, ignora. Vive como se não devesse fazer isso. Vive como se isso não fosse sua responsabilidade. E Paulo disse certa vez, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então, ai de nós se a gente não pregar o Evangelho. É nossa responsabilidade, é mandamento do Senhor, não é uma opção para o cristão.
Não é algo que a gente faz se der tempo, se a gente quiser, se a gente tiver condições financeiras, se a gente tiver disposição para isso, se a gente tiver ânimo. Não, não é uma opção, é um mandamento. Eu tenho que ir, ainda que eu esteja sem tempo, ainda que eu esteja com medo, ou que eu esteja com dificuldades, eu tenho que procurar pregar o Evangelho. Nas igrejas hoje, existe uma grande omissão. A maioria das pessoas que estão dentro das igrejas hoje não querem pregar o Evangelho. Essa é que é a grande verdade. A maioria das pessoas que estão nas igrejas hoje só querem ficar dentro das igrejas engordando, se alimentando de palavras dia após dia e não oferecem nada para ninguém daquilo que elas ouvem. Elas ouvem e aquilo morre com elas porque elas não repartem esse alimento com ninguém. As pessoas querem ficar dentro das quatro paredes, simplesmente ali ouvindo mensagem após mensagem, buscando ser abençoadas por Deus, querendo bênçãos de Deus, querendo orações, querendo milagres, querendo curas, querendo sucesso, querendo prosperidade, querendo bens materiais. Estão lotando os templos atrás de benefício próprio, atrás de alguma coisa que lhes ajude a ter sucesso na vida, a ter uma vida mais tranquila nesse mundo. Enquanto as pessoas estão perecendo do lado de fora, indo para o inferno, debaixo de condenação, e a maioria das pessoas dentro da igreja não se importa. Não se importa. Não querem fazer nada para mudar essa situação. Não querem fazer nada. E sabe por que não querem fazer nada? Porque muitas vezes nem elas mesmas se converteram a Cristo. Elas mesmas não têm o amor de Deus no coração. Muitas delas não estão revestidas do poder do Espírito porque nunca buscaram isso. E se já tiveram isso algum dia, abandonaram, apagaram o Espírito na sua vida, como eu falei antes. A maioria dessas pessoas que estão dentro das igrejas, na verdade, estão precisando se converter. Estão precisando conhecerem o Evangelho de verdade. Estão precisando terem um encontro com Cristo. Não amam o próximo, não se importam com o perdido. É por isso também que elas não evangelizam. E aí nós vemos essas igrejas lotadas de pessoas. As pessoas dia após dia fazendo cultos, pregações, louvores, e ninguém sai ali de dentro para fazer nada, para fazer diferença na vida de ninguém. E quando essas pessoas estão nas suas escolas, nos seus trabalhos, elas também não falam de Jesus. Elas não se identificam como cristãos, elas não pregam o Evangelho, elas não dão bons testemunhos, elas não fazem nada, porque elas não têm consciência de que elas têm essa missão, de que elas precisam fazer isso. Se você diz que é um cristão e não prega o Evangelho, você está sendo omisso e você não pode se chamar de cristão, dizer que é cristão. A maioria das pessoas está dentro da igreja e quer fazer sabe o quê? Quer pregar só para os crentes, quer louvar, quer tocar algum instrumento, quer participar de uma peça de teatro, trabalhando com crianças dentro da igreja, ou quer ficar fazendo alguma coisa ali, organizando eventos, organizando obras ali dentro da igreja só para beneficiar as próprias pessoas que estão ali naquela comunidade. E muitas dessas coisas, não todas que eu falei, muitas dessas coisas são boas e devem ser feitas. Mas a principal obra é pregar o Evangelho. A maioria dessas pessoas está dentro da igreja e acha que está pregando o Evangelho porque está fazendo alguma coisa ali dentro da igreja e acha que isso é pregar o Evangelho. Ela até está contribuindo de alguma maneira com a obra de Deus, de uma maneira muito superficial, mas ela está contribuindo. Só que essa contribuição é mínima. Tem gente que acha que porque está louvando na igreja já está cumprindo a missão dela no mundo como cristão. Tem gente que acha que porque está fazendo uma peça de teatro já está evangelizando o mundo. Tem gente que acha que porque levou 1 quilo de alimento para a igreja está pregando o Evangelho. Isso é um absurdo. Isso é uma falta de entendimento muito grande. A pessoa não faz diferença nenhuma no mundo. Não fala de Jesus para ninguém.
mas se acomoda fazendo alguma coisinha ali dentro do templo e acha que isso é servir a Jesus, acha que isso é pregar o evangelho. Tem gente que sai para distribuir o jornal da sua denominação na rua e acha que isso é pregar o evangelho. Isso é fazer propaganda da sua denominação, isso não é pregar o evangelho. Tem gente que sai para convidar os outros para ir para a sua igreja e acha que isso é pregar o evangelho, isso não é pregar o evangelho. Pregar o evangelho é falar da salvação de Cristo para as pessoas. Não é convidar as pessoas para dentro da igreja. Nós temos que ir para fora da igreja, do templo ali, e falar para as pessoas que estão lá fora. Não é esperar que as pessoas venham para dentro para ouvir a palavra ali, porque muitas delas não virão. Nós temos que ir até onde elas estão, nos becos, nas ruas, nas casas, no meio do mundo, abandonadas, perdidas, e falar do evangelho lá para elas. Lá onde elas estão, não é esperar que elas venham. Tem gente que acha que porque está convidando as pessoas na rua para um culto campal que vai ter na sua rua, ela está evangelizando. Isso não é evangelizar, isso é convidar alguém para uma programação. Só quem vai evangelizar é a pessoa que vai pregar no culto ali na rua. Evangelizar é você sair de dentro daquelas quatro paredes e ir na sua escola, no seu trabalho, nas casas, nas ruas, seja onde for, e falar de Cristo, falar da salvação, falar da morte de Jesus, pregar a mensagem do Evangelho. A verdadeira e genuína mensagem da cruz do Calvário, de que Jesus morreu pelos nossos pecados para nos dar a vida eterna. Isso é pregar o Evangelho. Se você não está fazendo isso, você não está pregando o Evangelho e você não pode dizer que é um cristão. Porque um cristão, ele prega o Evangelho. Ele fala de Cristo para as pessoas. Eu estou falando isso com você porque hoje em dia a igreja está dormindo. A igreja, principalmente a instituição, não os servos de Deus verdadeiros. Aqueles 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal. Esses pregam o evangelho, eu sei. Eu estou falando de você que está dentro de uma instituição que diz que é cristão e não faz nada. E você diz que se converteu a Jesus. Hoje em dia é uma omissão muito grande. A maioria das igrejas onde eu passei, uma das coisas que menos é feita é se pregar o evangelho para as pessoas nas ruas. As pessoas fazem todo tipo de programação interna para dentro do povo ali dentro, da igreja. Mas ninguém quer sair às ruas para pregar o evangelho. Também não pregam, as pessoas não pregam para os seus vizinhos, no seu trabalho, na sua escola, não. Porque as pessoas têm medo de falar de Jesus. Porque sabem que vão ser rejeitadas. Sabem que não vão ser aceitas. E aí elas se encolhem, se acovardam. Elas não entendem o que Jesus falou para o profeta Ezequiel. Ezequiel, vá e pregue. Quer elas ouçam, quer deixem de ouvir. Elas hão de saber que houve no meio delas um profeta. Você tem que ser assim como um profeta de Deus que prega. Quer elas ouçam, quer elas não ouçam. Mas um dia elas vão saber. Passou um profeta de Deus aqui na minha casa, na minha rua. Falou comigo e eu estou condenado porque eu não ouvi. Faça a sua parte. Então a maioria das igrejas onde eu passei, nem evangelização não tem. As pessoas não fazem nada simplesmente, não há ministério de evangelização. Se faz ministério de tudo. De tudo. Até de coisas que nem deveria ter na igreja. Mas as pessoas não fazem ministério de evangelização. Pouquíssimas igrejas fazem isso. Vão às ruas, vão às cidades, tentam alcançar outros locais. As pessoas não querem se envolver com isso. Você chama as pessoas para evangelizar, digo isso por experiência própria, porque eu já tive a misericórdia e a graça de Deus de liderar ministérios de evangelismo nas igrejas. A gente chama as pessoas para evangelizar, vem 2, 3 pessoas. 2, 3 pessoas, numa igreja de 100, 200 pessoas. Não há apoio dos pastores, não há apoio das lideranças. É um trabalho difícil, penoso, duro, que ninguém quer fazer. Que as pessoas têm medo, que não querem se envolver naquilo.
E muitas igrejas nem sequer ministério de evangelização têm. Já desistiram disso faz tempo. Ninguém não faz nada. São só programações para si mesmos. E as pessoas não fazem diferença como corpo juntas e nem individualmente por onde elas vão. Eu sei que evangelizar é difícil. É por isso que muita gente não quer. Porque a gente é rejeitado, a gente é humilhado, a gente é insultado, corre risco de apanhar, corre risco das pessoas falarem mal de você. Tudo isso acontece. Por isso que as pessoas não querem ir. É difícil, eu sei que é difícil. A nossa carne não quer ir. A gente sente um pouco de medo. A gente sente dificuldade, porque a gente sente a resistência do inimigo. E humanamente falando, você quer fugir daquilo. Mas quando você é cristão, você sabe que você não pode fugir. Como Paulo disse, que ele pregou o evangelho lá em Corinto, em temor e tremor. Mas ele foi. Precisou Deus dizer para ele: Paulo, não temas, porque eu tenho muito povo nessa cidade. E Paulo foi. Ele estava com medo, mas ele foi. No nome de Cristo. A gente sai para evangelizar na rua, nas casas. É difícil, as pessoas rejeitam, as pessoas não aceitam, as pessoas às vezes nos desprezam, olham feio para nós, isso é o mínimo. Às vezes insinuam que querem bater em você, que querem fazer alguma coisa com você. Isso acontece. Dá uma vontade de você ficar em casa, humanamente falando. Mas quando você é um cristão de verdade, você se une a Cristo na obra de evangelização. Porque você sabe que as pessoas estão perdidas, que elas precisam de salvação. Então você decide sair da sua comodidade para ir até elas, para pregar o Evangelho, para falar de Cristo. Por amor a Deus, por amor às pessoas. Porque você sabe que elas precisam. E você sabe que Deus espera que você vá. Que Deus quer contar com você. Que você precisa ir. Então você vai e você fala. E Deus vai fazer a tua palavra produzir frutos, fazer as pessoas se converterem. Então, se você diz que é cristão, mas não se une a Jesus na evangelização, eu sinto muito lhe dizer, meu amigo, mas você também não pode dizer que é cristão, porque o cristão é aquele que prega o evangelho. O cristão se une a Jesus na glorificação, para a gente finalizar. Romanos 8, 17 e 18 diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que com os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então veja a frase que eu quero destacar aqui: se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. 1 Pedro 4,13 diz assim: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Por que se alegrar em ser participante dos sofrimentos de Cristo? Para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. O que ele está falando aqui? Se alegre agora por você sofrer junto com Cristo. Porque você também vai se alegrar depois, quando você for glorificado junto com Cristo. Na revelação da sua glória, ou seja, no dia da vinda do Senhor, gloriosa, visível. Jesus vai chamar a sua igreja e a sua igreja vai ser glorificada. Como ensina lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50, que nós vamos ressurgir em corpos incorruptíveis, glorificados. Vamos estar para sempre com o Senhor e nós seremos assim como Ele é, como diz lá em 1 Coríntios 13, 12. Nós o conheceremos como também somos conhecidos. Nós o veremos face a face.
Deus vai nos levar a ser glorificados, assim como Jesus foi glorificado. Jesus, depois que ele ressuscitou com um corpo glorificado. Um dia, nós ressuscitaremos também, assim como Jesus ressuscitou, com um corpo glorificado. A mesma coisa que aconteceu com Jesus é promessa de Deus que vai acontecer com o cristão. O cristão vai ressurgir com um corpo incorruptível e glorificado. Ou seja, um corpo que não mais se corrompe, que não morre, que não vai ter doenças, que não envelhece. Um corpo que tem uma capacidade muito maior do que essa. Nós vemos que Jesus atravessava paredes. Jesus foi subindo aos céus. Nós vamos receber um corpo totalmente diferente desse. Esse corpo é corruptível, é limitado por causa do pecado que destruiu o que Deus fez. Mas nós vamos receber um novo corpo glorificado, assim como Jesus. Porque para estar na glória no céu, na presença de Deus, a gente precisa receber esse novo corpo glorificado. Para a gente poder habitar na glória junto com o Senhor, para poder vê-lo face a face, nós vamos ser glorificados com Cristo. Então se alegre nisso. Louve a Deus nisso. Se você está sofrendo com Cristo hoje, saiba que está reservada para você uma glória no céu. Se alegre nessa esperança. Como diz na palavra de Deus, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. O fato de Cristo estar em nós nos dá a certeza de que seremos glorificados com Ele e habitaremos na sua glória no céu para sempre. E estaremos para sempre com o Senhor, com um corpo glorificado, habitando na glória de Deus, na presença de Deus, eternamente, conhecendo o Senhor como nós somos conhecidos, vendo Ele face a face, adorando a Ele, sem mais ter sofrimento de nenhuma maneira, sem nenhum tipo de dor, tristeza ou morte, mas andando na presença de Deus para sempre, numa profunda comunhão, como não é possível aqui nessa terra, mas será possível no céu. Essa é a maior promessa e é a maneira mais maravilhosa de como o cristão se une a Jesus Cristo. É poder ser glorificado com Ele. Isso foi a melhor coisa que aconteceu com Jesus. Jesus veio ao mundo, sofreu, foi morto, foi humilhado, morreu na cruz, mas Ele ressuscitou, subiu ao céu e vive na glória com um novo corpo glorificado. Esse é o resultado na vida de Cristo e será o resultado na vida do cristão. Nós morremos com Cristo, nós estamos sendo tentados, nós estamos sofrendo com Ele, nós estamos vivendo uma vida de dificuldade, sofrendo, evangelizando, sendo rejeitados, mas um dia nós seremos glorificados. Um dia todo esse sofrimento vai acabar e só vai haver glória no céu, na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor eternamente, bendito seja o seu nome. Então que você medite nessa palavra. Você diz que é cristão? Será que você está andando como um cristão? Será que você é parecido com Cristo? Será que você está unido a Cristo na ressurreição, na unção e no poder do Espírito, no serviço, na evangelização e, por fim, na glorificação? Essas coisas que aconteceram a Jesus, se não acontece na vida de alguém, em certo sentido, essa pessoa não pode dizer que é cristão. Porque o cristão, ele vive na unção e no poder do Espírito, ele serve, ele evangeliza e ele receberá um novo corpo glorificado. Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.